palavra. Quero agradecer o pessoal de marketing que possibilita projetar aqui uma versão, para a gente ler a mesma versão, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, como está falando agora. Amém? Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração, chamado Jesus, muda a minha vida. Só Ele é capaz de mudar a sua vida, amado. E quero que você abra, gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Você que quer acompanhar comigo aqui, nós vamos projetar aqui para você, Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Jesus muda a minha vida. Você é capaz de repetir comigo essa frase, esse pedido? Jesus, dá para melhorar. 1, 2, 3. Jesus, agora falar com convicção. Jesus, muda a minha vida. E continue sendo louvado através da minha vida, em tudo que eu fizer. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim as escrituras, olha, eu estou com a versão ARA aqui, tá? Atualizada, revista aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou. À luz desse texto, eu gostaria muito de compartilhar com você essa reflexão muito linda que aconteceu com o nosso Mestre Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás. Eu quero contextualizar, porque eu não sei hoje como está a sua vida. Eu não sei o contexto em que você se encontra. Eu sei que você está respirando, está aí cheio de esperança. Alguns sonhos seus parece que deu uma guardadinha. Parece que você não vê mais uma luz, uma esperança. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem alguém aqui que pode mudar a sua vida. E Ele te trouxe aqui para você refletir comigo no que Ele fez com essa mulher há 2000 anos atrás. E para dizer que Ele tem o poder de fazer o mesmo com você hoje, com a minha vida e com a sua vida. Porque Ele é o Jesus de Nazaré. Nós começamos a ler no versículo 21, mas eu queria contextualizar com você por que ele saiu dali. A lei mosaica, lá na lei de Moisés, ela dava várias orientações sobre coisas que poderiam deixar uma pessoa impura. Na pandemia, nós aprendemos muito, não foi? A lavar as mãos direito, parece que a gente não sabia lavar, não foi? Quem entrava, cadê álcool, sabonete? Nunca se lavou tanto a mão como antes, não é verdade? E você percebeu que é verdade, que a gente era meio porquinho mesmo. Porque nós já relaxamos. Sim ou não? Já relaxamos. A gente vive pela fé. Mas na lei de Moisés era isso. Se você ler os capítulos de 11 a 15 de Levítico, são as leis, as orientações para aquele povo que tinha saído do Egito. Ó, seguinte, pô, vem cá, vou orientar vocês a caminharem, tá bom? Se vocês fizerem tudo que eu colocar na sua vida aqui, você vai bem. E aí, então, ele dá algumas orientações. Eu peguei 3 principais aqui, que eram os corrimentos de órgãos genitais. Isso não pode tocar ninguém impuro. Tanto que, se você ir lá em Marcos capítulo 5, aquela mulher de fluxo de sangue,
Quem conhece a história vai lembrar, ela não podia se aproximar, ela vai por detrás pela fé e toca em Jesus. Está lá em Marcos 5. Então, cuidado nesse sentido lá. A lepra, por exemplo, você não podia tocar ninguém leproso. Naquela época está aí. Então, só peguei para você não ficar pensando em algumas coisas. E outra coisa também, tocar em cadáveres de pessoas e animais. Lembra da história de Sansão? Você já leu? Quem conhece a história de Sansão? Levanta a mão. Você lê a Bíblia, irmão. Aí, sabe por quê? Porque se você não se propuser a ler a Bíblia, quando Deus quer falar com você, como você acabou de cantar, eu vou me aprofundar um pouco mais, vou mergulhar você um pouco mais, eu quero transformar a sua vida. Aí você fala, mas como assim? Como assim mergulhar? Não sei nem nadar. Então eu, você, nós precisamos ter um compromisso de ler a Bíblia. É ela que vai fazer com que você crie raízes espirituais e fica firme. 1000 pessoas cairão à sua direita, 1000 pessoas à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não será abalado. Nesse sentido. Então, essas coisas estavam lá. Porém, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, pode aparecer aqui na sua vida um grupo de pessoas religiosas que, além do que está escrito, vão colocar alguns costumes. E, de repente, os costumes acabam sendo mais importantes do que a lei. É o que estava acontecendo ali. O capítulo 15 começa, só para você entender, com uma discussão com os fariseus e escribas sobre a tradição de lavar as mãos. Ele chegou a Jesus, vem cá, o mestre. Oh, não te incomoda que os seus discípulos são meio porquinhos, ele nem lava a mão direito. É literalmente isso. Tem toda uma cerimônia, né? Senhor, obrigado pelo almoço. Dá uma olhadinha, pelo menos antes, agradece, né, irmão? O almoço também, né? Agradece lá, pão de cada dia. E eles faziam tudo um ritual, tudo bonitinho. E os discípulos estão lá pela fé, orou, Senhor, abençoe esse alimento e manda bala. E eles vão lá falar com Jesus. E aquilo não incomodou Jesus. Por quê? Jesus olhou para eles e falou o seguinte, cara, vocês estão tão preocupados com essas coisinhas de lavar a mão, eu vou revelar para o mundo o que vocês estão fazendo com seus pais. Você não honra pai e mãe? Por quê? Porque os judeus ali, adultos, o pai estava envelhecendo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam combinando com as pessoas, com os senhores do templo, que organizavam o templo, a doar, olha só, a doar as propriedades dos pais em nome do templo, para que quando os pais morressem, vamos dividir agora, o pai morreu. Aí Jesus revela isso no texto lá. Então, eles estavam se preocupando com a mosca, mas estava deixando passar quem? Um elefante, fazendo coisas ocultas lá. Está lá. Se você for pesquisar esse texto lá em Marcos, está assim, Mateus. E assim, eles estavam invalidando, pela tradição, os mandamentos de Deus. Que não estava ali, lava a mão de tal maneira em público. Tem que manter a higiene, estou falando isso. Mas isso era muito maior do que eles estavam pensando. Bom, aí Jesus, antes de chegar nesse texto, ele fala assim, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Conversando com seus discípulos. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. E aí, os discípulos vão lá, você vem cá, me explica essa parábola, eu não estou entendendo muito bem. Estão caminhando com Jesus, não estou entendendo. Aí Jesus vai falar assim para ele, olha, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada.
deixai-os. Eles são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E ele continua, mas o que sai da boca, toma muito cuidado, o que sai da boca, estava explicando para os discípulos, procede do, e isso contamina o homem. Porque do coração, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso aconteceu ali. Cafarnaum. E Jesus, então, segue. Vida que segue. E aí tem um tempo de digerir aquela lição. E eles estão indo para uma cidade, lá para as regiões de Tiro, que eu, por curiosidade, fui pegar no mapa, porque eu gosto de caminhar também. E aí, aquela região de Tiro, eu peguei uma mapinha, esse mapinha está na sua Bíblia, está lá no finalzinho, está ali, ó. Dessa distância que eles estavam de Cafarnaum até Tiro, se você pesquisar aí, você vai encontrar mais ou menos 250 quilômetros. Eu, particularmente, quando estou caminhando aí, eu caminho em 1 hora, 5 quilômetros, mas sem parar, né? Vamos embora, pela fé. Jesus, então, sai com eles para caminhar 250 quilômetros para se encontrar, para acontecer, para fazer você ler, para você meditar no que você acabou de ler, lá do outro lado da cidade, lá, 250 quilômetros. Ele acabou de ensinar para eles uma coisa sobre o coração, cuidado com o que você fala. Olha, cuidado com o seu coração, é enganoso. Busque a Deus. Coração, não tenha vergonha. Cante essa canção, aleluia. Não foi isso que nós cantamos agora há pouco aqui? Então, alimente seu coração. Busque em Deus, sabe, uma nova canção, um cântico novo. E eles estão caminhando. E exatamente após essa lição, que Jesus chega lá. E eu quero compartilhar com você, então, o que está acontecendo ali. Eu quero que você entenda que a sua vida é uma escola. Sabe, escola? Só que na vida, primeiro você tem a prova, depois você vai estudar a teoria. Muitas vezes é isso. Por isso é bom você entender que no poder do Espírito Santo de Deus, Jesus, se você crê nele, com o seu coração, naquele encontro íntimo e pessoal com ele, ele passa a viver dentro de você. E ele fala, eu vou estar em você, vou estar com você, vou fazer você lembrar das coisas, eu vou te orientar, eu vou te guiar, não se preocupe, eu vou te capacitar. Esse é o nosso rei. Se você não inventar nada, dá tudo certo. O problema é que nós queremos sempre dar uma forcinha, sempre fazer da nossa maneira. E nós temos que parar, peraí, professor, até agora eu fiz assim, deu errado. O que eu faço agora, senhor? O que eu faço? Pergunta para ele. E ele leva os discípulos para uma nova situação. Por quê? Porque os discípulos estavam pensando apenas nas coisas materiais. Acabaram de sair, entre aspas, 250 quilômetros, dá um dia, 2 dias caminhando ali, parando, lanchando. Pensa, são 250 quilômetros, vai. São 25 horas, 24 horas caminhando, dependendo do ritmo. Montanha, sobe, desce. E aí nós começamos a ler assim, olha o contexto. Jesus, então, ele sai dali. E partindo Jesus dali, daquela discussão inútil, ele sai. E eu queria pensar com você assim, ó, não deixe Jesus se distanciar da sua vida. Não fique discutindo coisas. Não fique discutindo costume, se pode ou não pode. Se pode beber, se não pode beber, se pode fumar, não pode fumar. Se pode ficar, se pode não ficar, se pode adulterar, se pode roubar. Ué. Se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, de
depois que você começa a entender essas coisas do céu, não tem como eu chegar, Jesus, vamos fumar um cigarro? Fumar aí, Jesus. Está dentro de mim mesmo? Vamos fumar junto. Não tem como pegar um copo de bebida que vai me tirar do chão. Perder a consciência. Vamos tomar uma aí. Que número você quer? Eu vou até 51. Não tem como. Esses pensamentos, eles são retirados da sua mente. Por quê? Porque Deus colocou em você o fôlego da vida. Ele quer colocar em você uma nova vida. Ele quer caminhar com você. E você, sem você perceber, essas coisas que você tem necessidade agora, elas vão saindo. Porque a sua necessidade é adorar a Deus em tudo que você faz, em tudo que você fala. Quando você começa a priorizar o reino na sua vida, as coisas vão acontecendo. E não é que você vai deixar de amar. Não é que você vai deixar de sentir. É que Deus vai colocando na sua vida pessoas com as mesmas necessidades espirituais de você. Portanto, se você não está namorando agora, fica firme aí. Esperei com paciência no Senhor. Deus está preparando alguém para você. Com as necessidades espirituais primeiro do que as físicas. Aguenta firme aí. Você tem que entender isso. Não fica se distanciando de Jesus, não. Também. Por quê? Porque Jesus saiu dali. Ó, essa discussão aqui não está muito... Eu não faço parte dessa conversa aí. Não faço parte da conversa. Não faço parte. Então, quer saber? Isso aí. Não permita que isso aconteça na sua vida. Deixe Jesus sempre por perto. E outra coisa. Ele vai para uma região. Ele foi para as partes de Tiro e de... Jesus vai aonde você estiver. Ele não desiste de você. Onde você estiver, ele vai lá. E você vai entender por quê. Porque tem uma mãe, tem um pai orando por você, que não vai deixar Jesus esquecer de você. Não que ele não esqueceu. Mas os seus pais vão sempre lembrar, olha, pai do céu, protege meu filho, orienta meu filho, capacita meu filho, não esqueça do meu filho, ele está passando por uma fase agora, ele vai voltar, vai te servir, ele vai fazer isso, ele vai melhorar, ele está aprendendo. Guarde isso. E uma outra coisa também, se você começa a estudar esse povo lá, que hoje nós estamos, daqui a gente acaba, nós somos ruins de história, hein? Quem era bom de história na escola? Levanta a mão. Vai, levanta lá. Olha, era bom de história. Quem é? Mais ou menos? Mais ou menos, mas 6 passa. Não, quem tira 6, não. Quem é bom de história? Olha lá. Não é bom? Conhece a história? Sabe o que eu não entendo? Bom de história, né? Matemática, mais ou menos. Tá, mas enfim, tá bom, história. Eu gosto de história. Sabe por que eu amo história? Porque você começa a estudar as histórias das grandes civilizações na escola. O berço é a Bíblia. Você vai estudar o Egito, está lá na Bíblia. O Egito é a grande potência, na época de José, está lá. Gênesis, Êxodo, está lá, bonitinho. Aí depois você vai continuar estudando lá, o Abraão teve vários filhos, aí tem lá o Ismael, um monte de filhos, começa a povoar aquela região, porque nós não existíamos. Nós não temos nem 600 anos. É lá, tudo lá em cima. As Américas, aqui estava tudo ainda, entre aspas, descoberta, né? Encoberta. Nós ainda não chegamos aqui. Então, quando você começa a entender isso, que Deus é o mesmo, que Ele permitiu essas novas descobertas, e essa história chega até nós, aqui você vai entender que aquela região teve os períodos da Bíblia, por exemplo, que teve lá, que nós conhecemos, né? Quais são os grandes impérios? Egito, a Síria, também tinha a Síria, mas os grandes potências, Egito, a Síria, depois da Síria vem quem? A Babilônia. Depois da Babilônia, os medos persas, depois os gregos e os romanos, que vão até 450. Eu estou contando isso para você entender, que aquela região lá, quando a Grécia dominava o mundo, eles tinham Roma também. A Babilônia levava lá para a Babilônia, né? Tinha esse costume para misturar os povos lá para perder a identidade. Sabe quando as pessoas levam você para um lugar, você começa a conviver ali fora do seu lar e você perde a identidade? Era uma estratégia da Babilônia. E aquela região ali era uma região toda misturada, não era puro sangue, igual ali embaixo de Jerusalém.
Mas Jesus, ele não está preocupado com a sua origem, com a sua ascendência, sabia? Ele não está preocupado. Ah, mas eu nasci. Onde você nasceu? Onde você nasceu, Cléo? É você, Cléo. Então, quer falar a cidade? Catanduva. Então, assim, por exemplo, nós temos visitantes, de onde pastor é, irmão? Tuiutaba, Minas Gerais. Eu descobri o mês passado que minha sogra nasceu em Buíque. Buíque. Sabe o que significa Buíque? Terra das cobras. Eu falei, ó, sogra, só deu brecha agora, hein? É verdade, ela fala com orgulho isso. Ai, deu brecha. Não, pior que é verdade, ela fala assim, né? Buíque significa terra do Tupi-Guarani, terra das cobras. Eu falei, que legal, ainda bem, né? Jesus não está preocupado de onde você nasceu, a sua ascendência, a sua cor de pele, sua vida, pai, mãe. O papo dele é com você. E ele vai lá. Ele não é mulher, homem, ele está aberto a te ouvir, é um coração aberto. E é muito lindo, porque assim, ó, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas vizinhanças, circunvizinhanças, clamou dizendo. Então assim, Jesus, quem vai buscar Jesus? Quem pode buscar Jesus? Quem? Quem quiser. E é muito lindo isso, porque quando você começa a estudar o nascimento de Jesus, onde ele nasceu? Num palácio, certo? Não, o rei dos reis. Onde ele nasceu? Bonita palavra, né? Coxo de vacas. Cestinho de palha. Quem foi visitar? Os pastores do campo. Sabe por quê? Estava pensando. Para ninguém poder dizer assim, Jesus é inacessível a mim. Ele nasceu num palácio, eu sou pobre, coitadinho. Eu nasci numa região onde foi invadida várias vezes, uma região lá onde romano, grego, os babilônios, tudo. Não interessa. Jesus está passando, meu amado. Ele não está preocupado com a sua ascendência, seu pai, sua mãe. Ele quer você. Ele quer começar uma vida através de você. É isso que você tem que entender. E aquela mulher, ela colocou aquilo no coração dela. Eu estou com um problema, mas ninguém pode resolver. E ela não cometeu o mesmo erro que o pai. Tem uma passagem em Marcos 5 que o pai, Jesus está lá orando, e alguns discípulos ficaram lá embaixo, e eles estão discutindo com os fariseus. Alguma discussão inútil lá. E aí aparece um pai com um filho endemoniado. Já estava falando sobre isso. E os discípulos não conseguiram expulsar. E aí, Jesus desce. E aí o mestre, por favor, livra meu filho do demônio. Por quê? Porque os seus discípulos não conseguiram. Jesus olha para eles assim. Jesus foi educado. Aí Jesus expulsou rapidamente os demônios. E aí ele sai no particular com Jesus. Vem, mestre, conta para nós aqui, para ninguém saber. Tá bom? Porque daqui a pouco eu vou pensar que a gente era fraco, né? Por que nós expulsamos demônio? Jesus olhou assim para eles. Foi educado, Jesus. Não, fica tranquilo. Algumas castas de demônio só saem com jejum e oração. Jesus, o que vocês estavam fazendo? Discutindo, cara, inútil. Coisas visíveis. Existe um mundo espiritual que você tem que conhecer. E essa mulher, ela vai com aquele problema dela que até então ninguém sabia, e ela vai na rua caminhando. Jesus, está lá, ela vai atrás dele. E quando ela vê Jesus, ela grita, Jesus, filho de Davi, gritando. Quem já viu isso? Tem outro personagem que faz isso na Bíblia. Tem ou não tem? Tem. Vamos falar dessa aqui hoje. Jesus, filho de Davi, o Senhor é o rei. O Senhor tem uma linhagem real. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, o prometido. A minha filha está miseravelmente endemoniada, está gritando. Como eu sei? Porque tem um texto paralelo. E os próprios discípulos vão falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero que você entenda que fé é fé. E a fé e o temor em Jesus nasce em qual coração? Nosso não, no meu. No meu.
Nasce no meu ou no seu? No meu. E é pessoal. Só Jesus é capaz de saber o tamanho da sua fé. Alguns dizem que o amor é mensurável. Dá para medir o amor, sabia? Tá. Dá para medir o amor? Dá ou não dá? Às vezes chega a pensar que o amor, ele é medido com a facilidade porque as pessoas entram e saem da sua vida, atrapalhando o seu relacionamento. Mas a fé e o temor em Jesus, ela nasce no coração, e isso é pessoal. Não interessa a sua idade, tá bom? Não interessa o seu sexo, não interessa que série você está, que curso você fez. O importante é você entender que só Jesus pode mudar a sua vida. Quando ela também grita, o que acontece ali? Jesus, ela está falando assim, Jesus, olha para o meu coração, não olha para mim não. Eu nasci nessa região aqui, e eu sou descendente de, nem sei mais onde eu nasci. Quem é meu avô, não sei. Eu estou aqui. Porque eu mesmo não sei o nome das minhas avós, sabia? Da bisavós. Não lembro. Não lembro. Se eu pegar o registro da minha mãe, eu vou lembrar. Mas não lembro. Portanto, Jesus, quando você estiver se aproximando dele, ele vai olhar para o seu coração. E é isso que ela está nos ensinando. Olha, Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, olha para o meu coração, olha para o meu coração. E que mais? Eu falo o seguinte, olha, o Satanás está dominando a minha filha. Senhor, o Satanás está dominando a minha filha. Ela já está numa fase de possuída. É no estágio já que o diabo está jogando para lá, jogando para cá. E eu tenho a leve impressão que hoje, o diabo não está mais preocupado assim, sabia? Ele nem se esforça muito. Não se esforça muito. Você pode ver, quanto tempo a gente não tem uma possessão demoníaca na igreja? Para que se ele possuir aqui, ele vai sair rapidinho, então ele está esperto também. Vai perder tempo. Mas você pode ver. Por quê? Ele fala assim, ele não dá mais, a gente está facilitando demais para ele. Ele vai dando as coisas para nós e nós vamos dispersando. E a gente vai se afastando de Jesus. Você é capaz de ficar 1 hora no celular, vendo aquelas coisas no Instagram, que você vai dando risada, bonitinho, mas você não é capaz de ficar 1 hora lendo um livro no celular. E você tem a Bíblia de graça. Pode ver, você não fica. Eu vou dar, ô jovem, talvez você seja mais difícil para vocês, jovens. Na escola não pode mais celular, certo? Só se autorizar o professor, é isso? Tá lá. Mas, quando você estiver no grupinho assim, vou dar uma dica, ó, baixa a Bíblia offline, né? Tá, é gratuita, você baixa. Aí, de repente, você está lá no grupo de jovens lá, eles estão lendo, ouvindo uma musiquinha que afasta você de Deus e tal. Baixa a Bíblia, fica lendo. Aparentemente, ninguém está vendo o que você está lendo. No culto é assim, é ou não é? Você está aí vendo várias coisas, ninguém está vendo. Só quem conhece o seu coração é Deus e quem está do seu lado. Oh, meu, guarda isso aí, meu. Futebol, não, daqui a pouco você vê os gols. Então você por quê? A gente tem aquela na raiz, né, de ver as coisas. Então o diabo, isso aí está longe, ó. Isso aí já está se afastando de Deus. Qualquer docinho, qualquer coisinha, ela já esquece Jesus Cristo. Então, mas ali não tinha celular, meu filho. 2000 anos atrás, o bicho pegava. E você fica facilitando, dando brechas, mexendo com o que você não conhece. Fica dando brecha. Fica curtindo coisas que não agradam a Deus. Curtir coisas que não agradam a Deus é você assinar uma procuração dizendo, ó, pode fazer a mesma coisa na minha vida. Já pensou nisso? Seja seguidor de Jesus Cristo, seja discípulo. E aí, essa mulher, ela está preocupada com a nova geração.
Assim como eu estou preocupado com o meu filho e olho para você, jovem, é como não tem como. É como se fosse seu pai professor. Eu falo isso na escola. Você vê a projeção futura, você vê grandes homens, grandes profissionais, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Se você continuar nas mãos de Deus, Deus está te moldando. Você vai longe, muito mais você possa imaginar. E aquela mulher, ela não via mais futuro para a filha dela. Então ela fala, só existe alguém que pode mudar o destino da minha filha. Eu não consegui. Eu vou buscar forças nele. Eu vou buscar respostas nele. Eu vou buscar quem? O filho de Davi. Olha, por coincidência, ele está passando ali. Ele está ali, naquela igreja. Ó, está tendo um culto lá na casa. Quem é o dono da casa? Eu não sei, vou lá. É igual na nossa época antes, vocês não sabiam disso. Na nossa época antes, quando eu tinha 16, 17 anos, vamos lá, tinha uns bailinhos de garagem. Quem é do bailinho de garagem? Levanta a mão. Já é passado, irmão. Levanta a mão aí, Cléo. Eu sei que você dava uns pulinhos lá também. Não tem problema. Não era, quem pegou essa fase? E aí você fazia os bailinhos na casa, o portão aberto, sabiam disso? Vocês não sabiam disso, né? Menudo. Então, assim, enfim, mas vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Mudou, o mundo está muito mal. Quando Jesus veio, o diabo ofereceu o mundo para ele. Quer dizer, o mundo jaz do maligno. Coisas, prazeres, conquistas. Está tudo dominado. Jesus veio, então, amarrar Satanás. Destruir as obras dele. E a Bíblia vai dizer isso. Para isso, Cristo se revelou. Destruir as obras de Satanás. Não deixe o inimigo te dominar. Mantenha a sua mente, os seus olhos na cruz de Cristo, onde você estiver. Fala, Senhor, o Senhor habita em mim, habita. Sua palavra diz que habita. Eu creio que o Senhor é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Foi o último sacrifício. Habita em meu coração e me ensina, porque agora eu preciso entender, eu preciso caminhar diante da tua vontade. Aí Jesus fala, tá legal, vou te ensinar. Bom, então vamos marcar um compromisso? Amanhã nós vamos ler juntos a Bíblia. Que horário você tem para eu ler a Bíblia com você? Você não pediu para ele te ensinar? Ele vai te ensinar. Ele é o autor da Bíblia. Você tem o próprio autor que inspirou a Bíblia morando dentro de você. Vamos aprender isso junto aqui na escola bíblica. E ela gritou, Senhor, Senhor, filho de Davi, lá na rua. Tem misericórdia de mim. É para minha filha o pedido, não é para mim mesmo, não, já era. Já era não, irmã. Não já era não, irmão. Você tem que dar muito frutos ainda de arrependimento. Moisés, ele foi lá, voltou. Ele foi chamado com 40, quis resolver as coisas da maneira dele, matou lá um egípcio. Teve que fugir, ficou mais 40 anos fora, ele volta com 80. Com 80 anos ele lidera o povo para sair do Egito. Fica mais 40 anos. E se você abrir a sua Bíblia no Salmo 90, ele vai escrever um salmo assim, ó. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o céu, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pode ler, Salmo 90, Moisés escreveu. Está lá. Pensou que era só Davi, né? Mas, eu quero dizer o seguinte para você. Ela estava gritando. E o pessoal caminhando. Jesus não respondeu. Quem é você na fila do pão para querer que Jesus responda a você na hora que você está conversando com ele? Já viu essa expressão? Eu gostei dela. Você já ficou na fila do pão? Na padaria? Aí, filhão. Não, mas eu sou. Quietinha na fila, meu. Nivela tudo ali, né? Eu gostei dessa expressão. Mas Jesus não respondeu. Jesus não respondeu. O silêncio dele não significa que é não.
Espera. Eu quero provar você um pouco mais. Vou trabalhar um pouco mais com a sua fé. Vou colocar alguns obstáculos. Às vezes a própria igreja é um obstáculo para você. Porque nós não temos respostas para tudo. Bem que nós gostaríamos. Não tem. Mas na Bíblia tem. Se quiser, eu encontro lá na Bíblia para você resposta para tudo. Jesus não respondeu. Mas Jesus, ele não respondeu e está observando, ele permitiu ali e está observando todos ao seu redor. As atitudes, aquela assertividade, proatividade. Ele quer mover o coração de alguns diante da necessidade de outros. Mas ele está de olho, ele vai te atender, viu? Fica um pouquinho aí, segura aí. É que você está esperando ainda. Continua clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, é manhã, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou proteja minha filha, proteja meu filho, proteja meu marido, proteja minha esposa. Proteja lá os meus amigos do trabalho. Proteja meus irmãos, meus pais. Vai clamando. Ele está observando todos. E tenha certeza que ele responde no tempo certo. Está entendendo? Que ele está analisando o seu caso. Chegou lá. E aí tem um probleminha. Você foi procurar auxílio na igreja. Porque os discípulos ali representam isso, a igreja. Jesus estava preparando um grupo de pessoas que estavam preparando para ensinar, ser exemplo, escrever cartas de como faz, de como não é. E Jesus está ali. E os seus discípulos chegaram e também rogaram. Ô Senhor, foi diferente, né? Fico imaginando. Senhor, manda ela embora, despede ela, pô. Está aí gritando atrás de gente desesperada. Está incomodando. Toda quarta-feira, o culto de oração, ela pede a mesma coisa. Todo domingo está lá. Você faz um apelo, ela levanta a mão. Faz um apelo, ela levanta a mão. Quando é que vai se converter? Deixa ela se convencer do pecado dela. Deixa ela levantar a mão todo culto, não tem problema. E você? É isso. Deixa ela ir atrás de nós. Deixa vir atrás de nós. Deixa vir buscar. Aqui tem palavra. Deixa vir buscar. Aqui tem Bíblia. Aqui tem louvor. Sabe por quê? Foi igual a oferta de Abel. Se você ler lá os detalhes, assim, ó, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Aqui, Deus se agrada de você, depois do seu louvor. Nós precisamos aprender como lutar contra o nosso inimigo espiritual. Porque eu tive a impressão, hein? Que os discípulos, eles passaram vergonha um pouco tempo atrás, não conseguiram expulsar os demônios. Agora não era mais um homem, era uma mulher. E a filha não estava ali, a filha estava longe. Mesmo assim, eles não quiseram, a gente não pode muito bem mexer nesse caso aí, porque, Senhor, despede, nem escuta. Aqui é só visível. Aqui é o seguinte, aqui não tem anjo, aqui não tem demônio, aqui não tem nada, né? Tem sim. Tem sim. Nós precisamos aprender que existe um mundo espiritual que quer arrastar você para longe da presença de Jesus Cristo. Não permita isso. Não permita. E não desista da sua filha, não desista do seu filho. E se a igreja não der jeito, quem vai dar jeito é Jesus Cristo.
E aí, começa uma coisa bem interessante agora. Jesus para, provavelmente ele entrou na casa, esse versículo completa numa outra passagem. Provavelmente ele entra na casa e a mulher entra atrás, na porta. Eu estou aqui. Quer ser notada. Não desiste. E muitas vezes é isso que Jesus quer na sua vida, não desista. Ou pensa bem, repensa. Você está preparado para receber isso? Isso pode te afastar de mim. Você quer essa bênção pode te afastar de mim. Tá tudo bem? Eu sei o que vai acontecer, Jesus está falando. Aí Jesus respondeu o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cadê as ovelhas perdidas de Jesus? Levanta a mão. Cadê? Cadê as ovelhas perdidas de Jesus? Levanta a mão. Eu estou perdido. Tá. Jesus veio por mim, por você. Está perdido, não é? Está perdido, não. É sempre que precisa de um GPS. Senhor, para onde eu vou? Como é que eu faço? O Espírito Santo é o nosso GPS espiritual. Conecta com ele de manhã. Põe um louvor, uma mensagem. Sai pela fé. Jesus quer encontrar e alimentar essas ovelhas que ele está falando. E como aconteceu isso há 2 anos atrás, lá, pisando em terra firme, ele era judeu. Ele estava ali, cumprindo uma promessa para o povo judeu. Eu vim aqui, primeiro, para minhas ovelhas perdidas. E aí, o que você vai ler em capítulo, lá em João? Que veio para o que era seus, e os seus não o reconheceram. Mas a todos que o reconheceram, que receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus. É você, sou eu sou a ovelha perdida, e todo dia eu preciso me encontrar em Jesus Cristo. Todo dia eu preciso me encontrar em Jesus. Todo dia eu preciso me encontrar em Jesus. Todo dia eu preciso me encontrar em Jesus. Senão as coisas vão me afastar. Ele vai lá para Tiro, Sidom, fica aqui, Senhor. Me ensina a palavra. Eu não quero saber o costume, não. Me ensina a palavra. O que eu faço? E aí, ela consegue entrar. Senhor, por que você não me atendeu? Eu vim gritando lá da rua. Eu vim gritando, eu te elogiei, filho de Davi, filho do rei. O Senhor não me atendeu. Não. Ela chega, ela consegue ter acesso a Jesus Cristo e se ajoelha, e se prostra, e o adora. Nós fomos escolhidos por Deus para ser um reino, sacerdotes. Ele decidiu morar dentro de mim, transformar a minha vida. Quando João vê o livro em Apocalipse 8, ele vai falar assim, olha, pega esse livro e come. Ele vai ficar um amargo no seu estômago, mas depois, vai ser doce na sua boca. A palavra de Deus tem isso, ela vai transformar você, vai mudar você. Mas quando você começar a falar, você vai transmitir vida, paz, direcionamento. Então, você que tem acesso a Jesus, não perca a oportunidade de adorá-lo todas as vezes. E outra coisa, pede socorro para Ele. É Ele. Ele é o PS espiritual. E ela foi buscar Jesus com uma necessidade espiritual. Ela não se importou com quem está à direita e à esquerda, não. Ela não se importou como é que o outro está adorando, se o outro está em pé, sentado, pulando. Não, sou eu. Eu vim entregar a minha adoração. Eu estou aqui focada, Senhor. Abençoa. Eu estou aqui com algo pessoal. Deixa o outro. O outro também está. Contagia o outro. Não contamina o outro, não. Contagia. Jesus sabe porque você veio aqui. Jesus sabe porque você vai buscá-lo. Jesus sabe, conhece os segredos do seu coração. E aí, se fosse hoje, Jesus ia ser processado. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ter a dimensão, mas, por exemplo, se você passa ali na Cracolândia, com todo respeito,
aquelas pessoas que estão ali, elas estão aprisionadas pelo diabo. Parece bicho. Você olha de cima, tudo ali, usando droga, tudo dependente. E Deus está levantando pessoas com a missão, vamos lá, vamos invadir, vamos lá, é difícil, vamos invadir território, vamos lá, usar estratégia. Está levantando. Eu creio nisso. E naquela época, de repente, aquela região, é onde você ia lá buscar, as pessoas viviam mesmo de sobra, de migalha mesmo. E Jesus olha para ela, não é a palavra, é o tom. É o tom. Às vezes você tem que aprender a falar. As pessoas não te entendem às vezes. Estou falando de mim mesmo também. Jesus falou assim para ela, olha, está adorando ela. Imagina aquela mulher adorando os pés dele e fala assim, olha, não é justo. Olha o que ele fala. Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Porque ela estava ali, sabe? Ele falou com carinho. Você não tem aqui. Sabiam disso? Olha, eu fico pensando assim, sabe? O que Jesus estava falando, eu gostaria muito que meus discípulos estivessem aprendendo com isso e tivessem resolvido antes você aqui. Eles não conseguiram te atender lá fora, que queriam até que você não entrasse, que é um problema a menos para a igreja resolver. Porque nós queremos muitas vezes assim, né? Ó, vem aqui pronto, hein? Já entendeu de dízimo? Já entendeu de oferta? Já entendeu de ação? Já entendeu de tudo? Tá aqui, ó. Você quer, ó, decora aí, pronto, já faz parte. Vamos embora. Vem pronto. E Jesus não é isso, não. Se você pegar lá Mateus 11, ele vai falar assim, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É isso que ele fala. Ele está ali, fazendo carinho, né, provavelmente. Olha, não é justo. E aí, aquela mulher, ela entendeu o que ele quis falar. Vou te processar, hein? Vou te processar, Jesus, porque está me chamando de cachorro, né? Olha aí, pessoal, vocês estão vendo? Filma aí, pega o celular, filma e manda lá. Tá assim hoje, não tá? Eu chamar você de miserável? Tá louco? O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, 20 anos depois da conversão dele, ele fala, miserável homem que eu sou. E aí, essa mulher, ela entendeu o que Jesus falou, porque ele falou com um tom de situacional, da região, da vida dela, que vivia de migalhas, sabe, de empréstimo. Jesus veio para você ter uma vida em abundância. Só que às vezes tem que passar fome mesmo, para você dar valor às bênçãos que você vai ter depois, sabe? Porque parece que você não sabe, Deus te dá tudo. Aí Apocalipse vai destruir um vulcão, vai perder 1/3 do mar. 1/3? Então, mas você polui tudo hoje, você não dá valor a nada. O que é 1/3? 1/3 da humanidade. Mas você só ama seu amigo. Que seja 1/3 dos inimigos. E ela falou assim, Senhor, eu entendi o que você quer dizer. Mas, analisando a minha situação, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu entendi, Senhor, que o Senhor quer o melhor para mim. Eu entendi, Senhor, que eu perseverei, eu estou tendo humildade, eu estou tendo uma visão espiritual. Que Jesus quer o melhor. Ele quer ser o pão nosso de cada dia. Não é fantástico? E quando ela pega isto,
Quando ela responde assim, Jesus fala assim, caramba, vai lá para a escola bíblica do Bom Retiro, lá ensinar, porque a sua fé é grande, meu. Lá uma gripe afasta a gente, lá bate o pé, não quer mais vir para a igreja, lá dá uma dura, quer abandonar o ministério. Lá surge a oportunidade, nem consulta a Cristo, faz tudo, depois quer que Deus resolve. Ela fala, mulher, é grande a sua fé. E só Jesus é capaz de medir a sua fé. Bom, para terminar, cuidado agora. Olha que frase Jesus fala. Tem pessoas que pegam só essa frase aí e esquecem o contexto, né? Seja feito para contigo como tu desejas. Amém? Olha que perigoso. Os caras pegam essa fala e esquecem do contexto, né? Você sabe que é importante você entender que se você tiver um relacionamento com Jesus Cristo, em João 14, ele vai falar o seguinte, ó, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, tá bom? Ah, outra coisa, e tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele vai te dar. Relacionar? Senhor, mas... Vou dar uma dica para vocês. Não pense no futuro sem transformação do presente. Não se veja no futuro como você é hoje. Senão o seu futuro é hoje, é agora. Você nunca pode pensar no futuro sem falar assim, Senhor, o que eu preciso mudar para quando chegar lá na frente eu tomar posse daquilo que o Senhor preparou para mim? Já pensou nisso? Jesus quer um relacionamento com você. E ele fala em tudo, tudo. Tá lá. Outra coisa. Ela estava pedindo uma nova vida para quem? Para a filha dela. Sim ou não? Mas você sabe que aquela cena, aquele relacionamento com ela, aquela intimidade, aquele momento histórico mudou a vida dela e começou a fazer parte da vida dela. E ela entendeu porque a filha não estava presente e a filha foi curada. Então, pela fé dela que ela entendeu, onde eu estiver, eu vou falar com Jesus Cristo. E Ele estará comigo. É uma nova vida para ela também. Porque é o segundo maior mandamento. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu entendimento, toda a sua alma, não é isso? Ah, e ao próximo, como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar, para depois amar. Para com isso, de querer viver só para os outros. E você? E outra coisa, nós precisamos nos libertar do poder do mal. O mal quer destruir relacionamentos. O mal quer destruir famílias. O mal quer destruir você. Mas nós temos Cristo, que nos torna mais do que vencedores, porque Ele habita em nós. E aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. É isso que você tem que entender. E desde aquela hora, a filha dela ficou? Então, Jesus quer que tenhamos uma vida em... Porque a filha dele ficou? Saúde, sarada. Agora vou pensar no interior. Então, eu tenho que fazer exercício? Eu tenho que cuidar do corpo? Sim, meu, essa carcaça aí no máximo 100 anos, filho. E se você não cuidar agora, quando chegar aos 60, assim, você vai ver só. Você vai jogar para o time chamado Meio Joelho. Nome do meu time. Nenhum, meio. Onde fazer vergonha? O pessoal aqui ontem, limpeza, para lá e para cá, eu... Parece que você estava fingindo, cara. Mas sabe, fisgou? Fala pela fé, irmão. Tem que bater palmas, parabéns para quem veio ontem. Ficou lindo aí. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de santidade. Mas como assim santidade? Eu nem leio a Bíblia. Vamos ler juntos. Vamos
Vamos ler, começa a criar um ritmo, uma doutrina, sabe? Começa a criar uma disciplina. Vai encontrar tempo, 5 minutos, 10 minutos. Você vai se empolgar, quando daqui a pouco você não quer desligar. Não, peraí, eu estou terminando um texto. É fantástico. É como se o seu pai pegasse você no colo e lesse para você uma história bíblica. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Você não vai querer desligar da Bíblia. É fantástico. No celular, irmãos. Eu li a Bíblia no celular em 6 meses. Trabalhava lá, e pegava o metrô e ônibus. Olha lá. O ônibus para lá, para cá, aquele cheio de nhaque. Lendo a Bíblia. Verdade. Já perdi umas 3, 4 estações. Não tem problema. Mas eu li. E para encerrar, Jesus é o único que pode mudar nossa vida definitivamente. Amém? Se você crê nisso, nós vamos orar por você e pedir para Jesus mudar a sua vida. Eu tenho um louvor que vocês cantaram aqui, tão bonitos, vários louvores, né, hoje. Por Ele, tudo por Ele. Por dele, por Ele. Cadê? Vamos cantar aí, grupo de louvor? Mas, amado, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e agradecer por você estar aqui, vindo buscar Jesus Cristo. E Ele sabe os desejos do seu coração, Ele sabe por que você veio aqui, Ele sabe tudo que você está passando, sabe das suas necessidades. Acredite, quando você lê a Bíblia, você é transportado para aquela história. Eu quero que você entenda que é o mesmo Jesus que está ali, Ele conhece o meu, conhece o seu coração, e Ele sabe as verdades que vão aí, Ele quer transformar, Ele quer melhorar você, Ele quer ver você sempre nas mãos dEle, caminhando com Ele, derrotando o mal, conquistando o território. Ele quer que você tenha uma vida de vitória. Aleluia. Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar, põe a mão no seu coração. Se a palavra de Deus falou com você, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui, Senhor Deus, conosco. Espera aí que tem uma intrusa. Tem um som aqui, só um minutinho. Depois ela fala, isso aqui deve ser aviso. A gente não combina com sonoplasta, né, Jimmy? Hoje, você quer estar aparecendo ali? Espera aí, só um minuto, irmãos. Obrigado. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Muito obrigado por nós estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos renova, a tua palavra nos purifica. E o seu amor, ó Pai, ele é imensurável, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por esses jovens que estão aqui, Senhor Deus, te conhecendo, te buscando. Obrigado, Senhor Deus, pelos adultos, pelos um pouco mais experientes, Senhor Deus, que ainda clamam pelo teu nome, que ainda se prostram, Senhor Deus, diante de ti e abrem seu coração, colocando a sua família no altar. Visita, Senhor Deus, cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Que os teus anjos levem a paz, ó Pai, ali. Retira tudo ali que não te agrada, que te afasta, Senhor Deus, daquela residência. Retira, Senhor Deus, o que nos afasta de ti no dia a dia. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque amizades novas ao nosso lado, Senhor. Nos dê um emprego novo, Senhor, onde eu possa honrar o seu santo nome. E onde eu estiver, Senhor Deus, manifesta-se em mim, ó Pai, através do teu Santo Espírito, que eu não participe de nada, ó Pai, de rodas de escarnecedores, mas em tudo que eu fale, que eu faça, as pessoas percebam que há em mim o teu Espírito Santo, que o Senhor está moldando, Senhor Deus, o meu caráter, o meu ser, e isso vai ser enquanto eu viver, ó Pai. Obrigado por cada um que está aqui presente. Renova, Senhor Deus, o coração, as ideias, Senhor Deus, as estratégias para vencer as situações que tu tem colocado cada um. E que cada um entenda que nós estamos em fase de aprimoramento. E que o Senhor completará a obra em cada um e usará cada um de acordo com a tua vontade. Continue conosco.
Nos leve para sua casa, para nossa casa depois, Senhor Deus. Vá conosco, ó Pai. Esteja a semana inteira conosco, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós somos essa ovelha perdida, Senhor. Nos encontre todo dia e nos leve a pastos verdejantes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.